volta. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: se você não for dar um clique lá, não se inscrever no canal, se eu não falar isso tudo, a dona Érica manda eu embora aqui, eu perco meu cargo de locutor, apresentador, e eu deixo para o Alexandre, que já foi locutor. É verdade, Alexandre? Já trabalhei um tempo em rádio. É mesmo? É. Você tem a voz tempo boa. Que era novo, né? É. Faz pouco tempo, então, o tempo que era novo? Não, já faz um bom tempo. É já faz pelo menos 30 anos. É mesmo? Né? Qual era a rádio que você trabalhou? Existia na minha cidade uma rádio, na época chamava Vale do Jacuí. Vale. Você sabe que é meu sonho trabalhar numa rádio, né? É. Quem sabe alguém me contrata? Será que o pessoal não me contrata lá? Você tem amizade com o pessoal lá? Pois é, eu acho que até nem funciona mais aquela rádio lá, né? As rádios foram perdendo espaço, a força, né? você acha que perdeu mais do que a TV, não? Eu acredito que sim. Acho que a força agora está no YouTube, né? A internet, né? Ela ganhou força. Ganhou muita força, né? E também que a dificuldade de se produzir coisa com qualidade ela existe, difícil, né? Exige bastante coisa. Exige pessoas capacitadas, né? Para fazer. A gente está tentando fazer aqui. Produzir coisa com qualidade. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mas legal. E aí? Vocês tentaram fazer o avião virar o motor? Não virou, obviamente. A gente já retornando, né, para Porto Nacional. Naquela época, em 98, os celulares hoje não funcionam direito muitas vezes. Naquela época, imagina só, né? Era bem crítico. O aeroporto lá já tinha encerrado as atividades, ele permaneceu aberto até 10 minutos depois que a gente decolou. E aí, após isso, então, a gente precisaria entrar em contato com o pessoal de lá, que passou o telefone para nós, para pedir que reabrisse a pista, né? E aí acontecia o seguinte: a gente tentava ligar, o Carlos ficou mais focado na pilotagem do avião e eu tentando conseguir contato, né? Porque, enfim, nós tínhamos esperança de conseguir voltar à pista, né? Porque quando aconteceu a parada de motor, nós já estávamos nivelados. Que nível? Eu não recordo bem, mas era... Eu não lembro se era coisa de 13.500, 14.500, eu não me lembro bem, mas era próximo disso, né? Porque eu não lembro bem, porque pelo rumo eu não lembro se nós caíamos nos 13.500 ou nos 14.500. Agora faz tanto tempo já, né? Mas estava bem alto já, né? Então, aquela tentativa de contato, a ligação caía em tudo quanto era lugar, menos no telefone que era para ser, né? Aí conseguimos contato com o pessoal em Imperatriz e eles conseguiram, então, acho que com telefone fixo de lá, fazer esse contato com o pessoal de Porto Nacional para reabrir a pista. A gente conseguiu ver a pista, né, um pouco antes de... Você falou que estava 17 milhas, é isso? 17 quilômetros, mais ou menos. Pertíssimo. Estava perto. Não, nós estávamos enxergando a pista. Só que baixo, né, enxergando ela baixo. E aí o bumbum levantando para ver se dá para o avião voar mais, é isso? Você fica naquela apreensão... A gente assim, muito focado em manter o avião em voo, né? Eu gastei muito tempo ali tentando aqueles contatos, e enquanto o Carlos pilotava. Um bimotor com um motor só, a gente tem que fazer uma compensação de pedal, né? E então, quando eu consegui fazer aquilo ali, eu passei a ajudar ele na pilotagem, porque ele, né, muito esforço ali também. E aí, pouco tempo depois, então, já bateu, né? Passou na sua cabeça que você ia morrer, não? Não. Não passou? Não passou. Talvez por aquele envolvimento todo ali de tentar o contato e tentar manter o avião voando, não tive tempo para isso aí, não. Tinha consciência, né, da situação toda que a gente estava, né? Mas a gente conseguiu se manter calmo e tentar levar até onde era possível. Profissionalismo total. Foi para o hospital, e aí? Como é que foi a Bom, sua aí situação? Já chegado depois em Anápolis, isso aconteceu, o acidente foi no dia 24 de junho de 98, dia 25 já estava em Anápolis internado, né? Então esse hospital, como ele é um hospital que ele só trata de queimaduras, o tratamento é adequado, né? Ali eu fiquei quase 4 meses
para tratar das queimaduras. O outro rapaz também foi internado no mesmo hospital, né? Só que ele veio a falecer alguns dias depois, né? Curiosamente, ele estava melhor que você? Melhor que eu. Eu estava uma verdadeira múmia em cima da cama, todo enfaixado, da cabeça aos pés, né? Porque queimou... a extensão da queimadura foi 68% do corpo, né? Sim. E ele queimou bem menos, ele conseguia levantar, conseguia comer com a mão dele. Puxa, mas enfim, aconteceu, né? E aí eu fiquei aqueles quase 4 meses internado lá. Como eu sou do Rio Grande do Sul, após esse período eu voltei para o Rio Grande do Sul para continuar o tratamento lá. Nesse período, a minha família, minha mãe, meu pai, uma tia minha também veio para Anápolis, né? Porque tinha que ficar sempre uma pessoa junto comigo ali. Eu não fazia nada, eu não me mexia, né? Você ficou 4 meses enfaixado? Quase 4 meses, assim. Com o passar do tempo vai diminuindo, né? Algumas áreas vão cicatrizando, então vai... Mas eu não sei te dizer, tranquilamente, mais de mês eu fiquei 100% enfaixado. Mas aí tirava a atadura, passava o remédio e colocava novamente a atadura, isso, assim? Funcionava? Era isso aí. É um trabalho danado. Inicialmente era, se não me engano, os primeiros dias fazia todo dia o curativo, trocava tudo aquilo ali. Aí depois vai aumentando os espaços, né? À medida que cicatrizou um pouco a queimadura, porque as pernas queimaram menos, né? Por conta da calça grossa. Segurou. Então, segurou um pouco mais. E então a parte de trás da perna, aqui na panturrilha, atrás da coxa, eram as áreas doadoras de pele, para fazer os enxertos pro restante, né? Só que eram áreas pequenas e então cada vez que fazia um enxerto, tinha que esperar alguns dias para a pele recuperar, porque a retirada da pele ela é como uma queimadura, né? Tu tira aquela camada da pele ali e é como se fosse uma queimadura. Então tem que esperar. Existe banco de pele, não existe? Existe. Mas não é todo mundo que dá certo. Naquela época tinha já alguma coisa assim, mas nada muito assim, sofisticado. Não se aplicava muito aquilo ali, né? O mais indicado era fazer com a própria pele. Eu vou te fazer uma pergunta que parece uma pergunta idiota, mas eu acho que é importante fazer. As pessoas ficam pensando no que pode ser a dor de uma queimadura. Doeu? A queimadura, ela permanece doendo quando ela é uma queimadura mais superficial. No caso, a minha queimadura, que foi uma queimadura profunda, o tempo que eu estava hospitalizado, eu sentia dor quando mexia para fazer curativo. Porque aquele curativo grudava, né? Literalmente ele grudava na carne, não tinha pele. Grudava na carne, porque alguns lugares a queimadura foi tão profunda que se fincar uma agulha, eu só vou sentir no momento que chega na carne. A pele não tem essa sensibilidade mais, né? A sensibilidade fina não tem em algumas partes, né? Porque foi muito profunda. Ou seja, não dói? Não dói. Nem no momento do acidente que se queimou? Não, naquele momento sim. Até porque é uma queimadura muito grande, existe uma desidratação instantânea. A gente desidrata e às vezes o problema não é nem a queimadura em si, mas sim o funcionamento dos órgãos, o rim principalmente. O rim principalmente, né? O rim geralmente a pessoa que se queima pode morrer por causa do rim, né? Exatamente. Você teve sorte nessa hora. Tive sorte. Os médicos em Anápolis comentaram depois que um procedimento que foi feito lá em Porto Nacional foi assim decisivo para eu permanecer vivo. Que legal. Que foi eu não sei que nome dá para isso, mas é uma espécie de uma sangria que foi feita próximo do pé. Eu não sei explicar exatamente como é aquilo ali, né? Mas te ajudou a te... Sim, aí parece que faz aquela sangria, o sangue circula um pouco, sai um pouco da impureza, não sei bem como é que é o desfecho daquilo ali, né? Mas aquilo ali foi fundamental. Talvez se não tivesse feito aquilo ali, mesmo tendo vindo para Anápolis, talvez eu tivesse
não tivesse resistido, né? Tivesse durado. Pô, que legal, hein? Tanto que agradecer quando esses profissionais lá de Porto eram médicos cubanos que estavam lá naquele hospital. Que legal. Né? Pô, parabéns aos médicos. Tinham esse conhecimento, né? Que legal. E então foi uma situação assim bem difícil naquela época, né? Inclusive quando o pessoal do hospital fez contato com a minha família lá no Rio Grande do Sul, foi dito ao meu irmão que viesse, mas que viesse só ele, porque provavelmente ele estava vindo para me buscar. Poxa vida. Era a expectativa, né? Era de no máximo 48 horas de vida. Que bom que eles erraram, né, Ale? Erraram, você né? está aqui com a gente conversando bastante e tem sua filhota. Muito legal essa coisa. Aí naquela época, então, veio a família de lá, né? Na época era minha namorada, morava em Belém, também veio, largou tudo lá e veio para ajudar a cuidar ali, né? Que agora é sua esposa. Que agora é minha esposa, né? A gente, depois que normalizou tudo, então a gente acabou, já estava com a ideia de casar, né? Já estava assim. Qual o nome dela? Miriane. Miriane, parabéns, viu? Você é uma guerreira, porque não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, é uma situação complicada. Tem muita gente que não consegue se manter equilibrada com isso, não é? É um negócio que pesa, não foi para mim só o peso, né? Daquela situação. Toda a família se envolveu naquilo ali, sofreu junto com aquilo ali, né? Eu às vezes até acredito que a família talvez tenha sofrido até mais que eu. Acredito. Né? É bem possível. Imagina um pai e uma mãe, né? Ver um filho naquela situação. Não é mole, bicho. É difícil. Não é brincadeira, não. Eu sei que pelo menos você está aqui com a gente, né? Conversando um pouquinho, não é isso? Desculpe Imagina, a emoção, mas é que tá no seu direito, cara. Eu me emociono mais pelos outros, né? Cara, não esquenta não, pô. É isso aí, cara. Só o Alexandre deixou todo mundo emocionado aqui no estúdio, porque realmente a família é tudo, né, Ale? Com certeza, né? Mas é legal que você tem uma família, que é sua filha, família legal que te apoia sempre. E voltar a voar, como é que foi? Bom, tive um período assim de algumas cirurgias que eu tive que fazer, corretivas depois, né? Depois do tratamento da queimadura em si. Então, plástica? Cirurgias plásticas, né? Uhum. Plásticas e também fiz cirurgia para recuperar parte do movimento dos braços, porque houve um descontrole no metabolismo, então formou calos nas articulações, né, dos braços, e isso me limitou muito o movimento, a amplitude de movimento. Então, eu não me lembro exatamente o ano, mas se não me engano foi lá por 2003, eu comecei a tentar recuperar minha carteira. E então eu tive aquela dificuldade com o exame médico na época, né, que eu fiz na época, era os exames feitos dentro da base aérea lá em Canoas, no Hospital da Aeronáutica. Então eu fui, no primeiro momento, reprovado, né, porque eu não tinha os movimentos, né, que eles julgavam necessários lá, de mão, de braço e tal. Só que existe dentro da legislação uma cláusula de flexibilidade que a gente pode ser enquadrado. O que quer dizer isso aí? Quando a gente tem algum problema que pelo regulamento lá nos tiraria de voo, mas a gente pode provar que aquele problema ali, aquela limitação, na verdade não existe. Não atrapalha. Não atrapalha, a gente consegue exercer a atividade, né? Então foi um longo processo, porque daí o meu prontuário saiu
da base aérea de Canoas, foi encaminhado para o CEMAL no Rio de Janeiro. Esse processo se perdeu no meio do caminho, até que a gente conseguiu localizar ele depois lá de um tempo lá no CEMAL. E aí o que aconteceu? Para complementar o exame médico, foi solicitado um teste de proficiência técnica. Ou seja, tinha que voar com alguém. Tinha que voar com alguém, provar que eu tinha condições de voar. Inclusive, na época, eu já estava morando em Unai, Minas Gerais, que é bem próximo de Brasília. Então, eu consegui fazer o voo no Aeroclube de Lusiânia. Sim. Fiz um voo lá no pertinho de Brasília, ali, né? Com um major da aeronáutica na época. E, inclusive, assim, no momento lá fizemos o voo, tal. Depois ele queria ver se eu tinha condições de, numa situação de emergência, atender outra pessoa. Então, minha esposa entrou no avião, sentou no banco de trás, simulamos que uma situação assim de parar o avião rapidamente, sair, vir, socorrer ela, tirar ela no colo, né, para ver se eu tinha força, se eu tinha agilidade para isso, complementando, então, essa parte do exame médico. Ainda bem que foi sua esposa, não fui eu, né? Não, tu. Eu queria ver você fazer isso. Eu acho que nós ia ter que. Tomava pau, major. Aí ia ter que pedir ajuda, não ia ter jeito. Os universitários. Né? E aí, então, com o exame médico liberado, iniciei um outro processo para revalidar a carteira, né? Fazer o recheque. Então, fiz outro voo um tempo depois, alguns meses depois, com outro major também lá de Brasília. E aí consegui reaver minha carteira de piloto comercial. De comercial e aí fiz então o recheque do agrícola. Tô voando até hoje, né? Quanto tempo do voo fatídico até começar a voar de novo? E a outra pergunta que eu já vou emendar, como é que foi a sensação de sentar no avião e falar, vou voar de novo? Final de 2004 ou início de 2005, que eu concluí aquele processo ali de fazer o recheque, né? Então comecei a voar novamente, né? Aí eu consegui comprar uma aeronave agrícola e voltei a trabalhar, né? Claro que aquele início já fazia um bom tempo que eu não voava, tinha feito alguns voos de carona com amigos, né? Que às vezes, quando ainda estava no Rio Grande do Sul, iam fazer um voo lá no Cardinal que tinha no Aeroclube, então eu ia junto e para não perder a profissão. E acabava dando uma pilotada junto ali, né? Então, quando eu fui fazer o teste de proficiência técnica, eu fiz um voo antes, né, para ver se estava tudo ok, claro, né? Fiz um voo de repasse com o pessoal do Aeroclube. E graças a Deus eu nunca tive assim dificuldade, né? Não perdia o jeito, o pé e mão. Continuava em condições de voo, né? Que legal. E aí, dali para frente, então foi tranquilo, depois segui Mas e sentar lá no avião e falar assim, puxa, a primeira vez que eu estou voando de novo, deu um medão, deu algum trauma, deu alguma coisa ou não? Você foi firme? Não, eu sempre fui muito tranquilo, né, com essa questão de voo e muito consciente da minha condição também, né? Hoje, depois de tudo que aconteceu, eu posso afirmar com muita propriedade que a gente não voa com os pés e as mãos, a gente voa com a cabeça, né? Então, avaliando a forma como eu conduzo a minha pilotagem hoje, eu acredito que ela é até muito mais segura do que era antes, porque eu tenho que ter um nível de consciência das minhas limitações bem maior, né, hoje do que eu tinha antes. Talvez antes eu tivesse uma limitação e eu não sabia que eu tinha, né, limitação às vezes até de capacidade mesmo, né? O que acontece em muitos acidentes? Às vezes por falta de consciência. Falta de limite. Falta de limite. Limite pessoal. Exato. Então hoje eu trabalho muito mais assim, pensando à frente do que eu com certeza fazia antes, né? Sim. Então já e está dando certo, tô conseguindo tocar. Depois disso eu não tive só os sustos normais da aviação agrícola, que é uma... de cueca, algumas? Não. É que a aviação agrícola ela pela característica, né, de ser um voo próximo
ao solo, 2 a 4 metros de altura, passar próximo de rede de energia, próximo de árvore, várias decolagens durante o dia, com carga, né? A gente tem que gerenciar muito aquilo ali, né? Saber o que está fazendo de verdade. É um negócio assim que a gente não diz que é uma atividade que não é perigosa, mas ao mesmo tempo ela pode se tornar perigosa, né? Então tem que trabalhar muito mais assim, ó, pensando à frente para não cair nas armadilhas que podem ter, né? Que tem bastante, né? Tem bastante, ligeiro, né? Tem bastante, né? Isso é a parte. De tudo isso aí que aconteceu com você, o que você tira isso como lição? O que você pode passar para as pessoas disso como lição de vida? Olha, Beccari, eu nunca parei muito para pensar nisso, né? Talvez até devesse fazer, né? Talvez se eu tivesse feito lá no início, claro que teve um período assim de uma incerteza muito grande do que poderia acontecer, né? Assim, naqueles primeiros meses, né, após o acidente ou quando eu estava no hospital, teve momentos assim de um certo desespero. Imagina eu em cima de uma cama do hospital, enfaixado da cabeça aos pés, sem conseguir me mexer. Se não conseguia me alimentar sozinho, não fazia nada sozinho. Eu não me limpava sozinho. Foi muitos meses depois que eu consegui começar a fazer algumas coisas, né? Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez eu tivesse entrado em parafuso. Então, não sei, é um pouco difícil a gente falar, porque às vezes as pessoas esperam, né, que a gente diga alguma coisa, né? Eu tenho uma lembrança assim bem viva daquela época, que a gente começou a comentar antes aí até foi motivo da gente se emocionar, que é a questão da família, né? E, então chegou no momento que eu percebi assim que a escolha foi minha em seguir aquela profissão. Tive o apoio da minha família. Quando eu era novo, eu não tinha renda, meu pai ajudava, né? Depois de uma época eu comecei a trabalhar e ter renda e consegui também ir pagando também, né? Mas a gente tem uma família por trás que ancorou tudo aquilo ali. Importante demais. Deu incentivo, mas é uma escolha da gente. E quando a gente escolhe essa profissão, né, a gente tem que ter consciência exatamente dos riscos envolvidos nisso aí. Se a gente sabe daquilo ali, é obrigação da gente tentar superar qualquer coisa que venha a acontecer. A gente tem que estar preparado para o bom e para o ruim, né? Então eu sempre tive muita consciência disso aí. E chamei para mim essa responsabilidade também, né? Não foi o tempo todo assim, né? Teve momentos muito difíceis, assim, mais no início, né? Na cabeça dá uma bambeada, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se tu vai se recuperar, né? Dizer que hoje eu não tenho problema nenhum com aparência. Eu estou me lixando, né? Você não vai ser concurso de beleza, né? Não, isso aí não me importa nem um pouco. Mas naquele primeiro momento aquilo fez diferença. Até porque era muito pior do que é hoje, né? Então, a primeira vez que eu me vi no espelho foi pesado. Imagino. Foi pesado, né? Então, aí naquele momento eu também consegui perceber o quanto aquilo ali estava sendo pesado para a família, né? Aí a gente, então vamos reformular a coisa, vamos assumir a responsabilidade e vamos fazer aquilo que a gente pode fazer. Vamos, né? Voltar a trabalhar, ficar em pé e vamos tocar a vida. Então, assim, o que eu posso deixar assim de mensagem, né? Sim, eu fiz isso tudo, teve muita força de vontade,
tive muito apoio da família. Para voltar também. Sim, para voltar, para recuperar, né? Sempre me apoiaram, nunca ninguém disse assim, não, larga disso, não mexe mais com aviação, nunca ninguém Que legal. falou isso, né? Que legal. E aí depois que a gente consegue vencer tudo isso aí, a gente vê alegria também, né? E aí a vitória acaba sendo de todo mundo, né? A vitória, né, acaba sendo de todo mundo que estava envolvido, e a gente vê hoje o resultado. Depois disso, então, eu consegui constituir uma empresa. Qual é o nome da sua empresa? STAL. STAL. Serviço de Tratamento Aéreo Lavouras, né? Trabalho em Unai, Minas Gerais. Voltei para onde eu estava antes do acidente, que eu estava lá trabalhando no avião de uma fazenda, né? Que também é de um gaúcho. E após o acidente, ele não permaneceu com o avião, ficou mais 1 ou 2 anos só com o avião dele, né? E vendeu. Então tinha estrutura lá. Quando eu tive condições de voltar a trabalhar, voltou lá. Ele abriu as portas, vem para cá, ofereceu a estrutura pronta, né? Que já tinha. Volta para cá, vem trabalhar e vamos tocar para frente. Aí assim nisso aí eu já tô lá. Há quantos anos? Eu mudei definitivamente para Unai em 2003. 2003. Eu vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Se você se arrepende de ter sentado naquele Seneca depois de tudo isso? Não, é como a questão assim de a gente assumir, né? Que eu tinha falado também, antes. Esse está incluído. Exato. Foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha. Tinha que ser. É isso aí. Talvez se não fosse isso, teria sido outra coisa. A gente não sabe. E eu acho que não é uma coisa para a gente ficar remoendo. Eu acho que não nos acrescenta nada. Né? A gente tira algumas lições. Né? Que é bacana a gente destacar que nessa trajetória das dificuldades que eu tive, a gente fez algumas amizades que não teriam acontecido se não fosse acidente. Então, não é de todo perdido o que aconteceu, né? Sempre existem coisas boas no meio do caminho. No meio do caminho, né? Não dá para gente, por isso que não dá para a gente ficar só focando no ruim que aconteceu, né? E o tempo que eu tive em Anápolis, a gente conseguiu fazer amizades lá com o pessoal de lá. Tem um grande amigo que ajudou a gente lá, principalmente a minha família, né, que ficou aquele tempo lá. Ele era amigo do meu cunhado. Meu cunhado era da Polícia Federal. E aí, quando soube que eu estava em Anápolis, ligou para eles: olha, aconteceu isso assim, assado, tenta dar um apoio aí. Então, a família dele se tornou grande amiga da gente, né? E são pessoas assim... Uma segunda família. Pessoas maravilhosas, né? Que legal. Qual é o nome dele? Hamilton. Hamilton, um abraço. E eu agradeço, obrigado por ter cuidado do Alexandre. A comunidade lá de Anápolis é uma comunidade assim muito solidária, né? Que legal. Então, na época eu precisava de muito sangue, aí divulgam em rádio e o pessoal corre para ajudar. É uma legal. Coisa bem interessante lá, né? É uma característica da cidade isso lá, né? Que bacana. Você sabe que passou aqui pelo programa um amigo, o Coronel Borim, que ele voou na Esquadrilha da Fumaça. E ele ficou 4 anos e pouco depois de um acidente, internado no hospital, e ele tinha meta de voltar, e como meta, ele colocou uma foto na frente da cama dele da Esquadrilha da Fumaça. Você teve alguma coisa assim a respeito ou não? Eu estava comentando antes, né, que eu tinha o costume de voar com uma camisa branca, manga comprida para proteger do sol, e branca para não absorver o calor, né? E tinha uma camisa lá já bem surrada do serviço, né? E eu guardei aquela camisa ali, era uma camisa que era para botar fora. Aí eu guardei aquela camisa e disse: não, essa camisa aqui vai voltar a trabalhar, né? Que legal. Então, e a gente tem que ter esse foco, né? Não pode perder o foco. Legal. Se não tivesse dado, mas pelo menos a gente tenta, né? E se já foi difícil a primeira vez, né? Não dá para desprezar aquilo ali que a gente fez, né? É isso aí. Tem que continuar, né? E a gente vê diversos exemplos de pessoas que tiveram também
uma situação difícil. Não é só com você, não, né? Não. Isso aqui não é um privilégio. Um privilégio meu, né? E essas pessoas, às vezes, só pelo fato de terem vencido aquilo ali, né? Então, se alguém me pergunta, o que pode dizer? Olha, aconteceu isso, isso e aquilo, e a minha situação essa é hoje, né? Porque eu fiz, corri atrás de novo, né? As pessoas perguntam para você? Não muito, mas já aconteceu, assim, de me perguntar. Uma pessoa que você nunca viu chega num restaurante, coisa e tal, vem perguntar? Já aconteceu. Já aconteceu. Você não se importa? Não me importo. Não se incomoda? Não me importo, não. Né? Legal. Tenho toda a paciência, conto o que aconteceu. Não, claro, com tantos detalhes assim que a gente está conversando agora, né? Mas conto o que aconteceu. Não tem por que não contar, né? Às vezes a pessoa está perguntando aquilo ali porque às vezes está precisando até de alguma informação, de um apoio, tem algum problema na família, não necessariamente relacionado à queimadura, né? Mas a pessoa me vê nessa condição, às vezes, andando na rua, dirigindo, né? Ou me vê voando. Vivo de novo. Né? Então, de certa forma, aquilo ali, eu acho que acaba ajudando, né? Algumas pessoas, né? Alexandre, você dá palestra, alguma coisa assim ou não? Sobre o que aconteceu comigo, não. Eu tenho feito, acabei entrando numa ciranda assim, de dar palestras, mas é sobre aviação agrícola. Né? Inicialmente o pessoal da universidade lá de Unai me convidou, porque tem um estudante de agronomia que trabalhou comigo na aviação agrícola quando ele era técnico apenas. Né? E aí ele foi fazer o curso de agronomia. E um dia lá ele teve a ideia de me convidar para fazer uma palestra para os alunos do curso. Aí a notícia foi se esparramando. Aí virou profissional na palestra. Já na cidade lá já foram 3 palestras. Que legal. Na nossa base já tivemos 2 visitas de alunos do curso de agronomia da UNB, lá de Brasília, né? Um professor também nos procurou para levar os alunos a apresentar a aviação agrícola. E nós já fizemos 2 dias de campo, assim, durar a tarde inteira, então conversa, uma forma de palestra, mas assim é mais um bate-papo, né? Faz demonstração do voo, demonstração dos equipamentos. Sim. Então, nesse sentido a gente tem feito, né? Agora recentemente fiz uma dentro da UNB, dentro da Semana Acadêmica da UNB. Pô, que legal isso. E um livro? Pretende lançar um livro? Pois olha, Beccari, tu sabe que há uns dias atrás a minha esposa veio com essa história aí, né? Ela teve a ideia de fazer. Eu estou pensando um pouco, nunca foi uma coisa assim que eu pensei realmente em fazer, né? Então vamos ver, pode ser que saia, porque no livro a gente tem a possibilidade, às vezes, de colocar algumas coisas a mais, né, do que numa conversa, até porque, conforme vai escrevendo, vai lembrando de algumas coisas, alguns detalhes, né? Então, pode ser que saia. É uma vontade da minha esposa. Inclusive, eu tenho uma amiga de infância, acho que a amiga mais antiga que eu tenho lembrança, de infância mesmo, né? Que dentro de uma das habilidades que ela tem é de escrever. Ah, que legal. E ela gostou da ideia, pediu para que, se fosse fazer, que ela gostaria de fazer, né? Eu acho que você deve fazer um livro, um livro muito legal. Pode ser que saia, né? Acho que você deve sim. Dividir essa história e fazer um livro é uma coisa muito bacana. Fazer um livro, plantar uma árvore, ter um filho, muito legal. Né? Você fez bastante coisa. Plantar árvore eu já fiz quando era novo, né? Filho também. Né? Agora só falta o livro. E ver no Porto de Hangar também, dividir um pouco da conversa. Alexandre, olha, muito obrigado pela sua participação no programa. Foi muito legal saber do que aconteceu com você, a sua conversa muito franca, foi muito bom você estar aqui. E quando quiser voltar, volte, sempre vai ser uma honra. Quem quiser uma palestra sua, procura qual contato? Olha, pode entrar em contato pelo telefone, né? Eu acho que é o jeito mais fácil. Qual o número, por favor? Lá o DDD é 38 999 61
3042. Você vai lá, liga para ele e pede para fazer uma palestra que ele vai atender com certeza. André, muito obrigado. Volte sempre aqui. Eu que agradeço, por foi favor. um prazer. Tá bom? Participar Uma honra de um ter programa aqui. assim que tem levado a aviação a sério, né? o que a É gente muito quer, importante isso aí. fazer isso mesmo. Exatamente. Levar a aviação a sério, sempre. Tá joia. É da família. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado por ter assistido. Até o próximo programa. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.